Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de história e hoje nós vamos falar um pouco da política e economia, do Império Bizantino. Peço a vocês que peguem a apostila de História volume 3 e abram na página 19 e acompanhem comigo essa aula. Vamos lá? Política e economia, do Império Bizantino. No Império Bizantino estabeleceu-se uma monarquia teocrática, em que o imperador era considerado um representante de Deus. Então, Deus, crática é uma democracia, Então, uma democracia onde que o imperador ele era considerado um representante de Deus, teocrática, ou seja, tinha uma monarquia, uma hierarquia, a ser seguida. E esse imperador, então, como está aqui nesse pequeno esquema, ele era considerado um ser divino, Ele era um comandante da justiça, da lei e do exército e protetor da igreja. Então o imperador bizantino, naquela época, ele era teocrático, ele então era considerado esse ser divino, era considerado um representante de Deus. E ali ele tinha, seus deveres de comandar a justiça, de promover a justiça. E também comandar as leis, os exércitos e proteger a igreja, que era o foco principal devido, os império bizantino ele ser considerado império, cristão. Por isso que na aula de ontem, falamos que era devido à construção, de várias igrejas aí, pois a cidade de Constantinopla fundada, ela era aí com o intuito, do imperador, Constantino, e logo depois vieram, Bizâncio e os demais e começaram a promover essa construção para que ela fosse, criada com o intuito de ser uma cidade cristã. E aqui nós temos uma imagem, um mosaico apresentando o imperador Constantino, e ao lado, sua esposa, e no centro nós temos, Jesus, eles sendo então representados com coroas e auréolas, e Cristo ladeado por esse casal de imperadores, representando, fazendo um sinal de bênção com a mão direita e segurando o evangelho com a esquerda, Então aqui tinha o evangelho, as leis cristãs, e tudo a ser seguido, as palavras de Jesus, então eram utilizados aí, como forma de representação aí, pois era considerado Constantinopla como uma cidade, cristã. De forma semelhante à organização do Império do Ocidente, foi estabelecido um Senado em Constantinopla com cônsules próprios, para conter revoltas internas. Então esse Senado aí, em Constantinopla, ou seja, os cônsules próprios, eles tinham essa finalidade, de conter as revoltas internas, às vezes tinham, determinados entendimentos, ou que morava dentro daquele local, dentro da cidade de Constantinopla, promovia algo que a outra pessoa não gostava, outro proprietário, e ali existia desavenças, Então eles foram estabelecidos essa organização aí, de um senado para conter essas revoltas. Impedir também invasões, que, como vocês sabem, os povos bárbaros que existiam, os locais ao redor, próximos, que gostavam, de também ter novas conquistas. Então eles tinha essa intenção, esse Senado tinha a intenção de impedir essas invasões e fortalecer as fronteiras, que tinham o Império
bizantino aí, tá bom? Onde que essas fronteiras elas tinham aí, né, essa ligação comercial, né? Então tinha que fortalecer para ajudar aí essa ligação de um território ao outro. O Império Bizantino foi dividido em províncias, temas. Nelas havia um juiz, um governador e um general que administravam a região, né? Então foram divididos em províncias e aí cada uma dessas províncias tinha que ter um juiz para julgar, né? Um governador para governar um local e um general para ajudar nas questões militares, né? Nas questões aí de fortalecimento das fronteiras, né? E proteção do local, né? Legiões eram estabelecidas em cada província. Para isso, terras eram distribuídas em troca de serviço militar, o que contribuía para a defesa, pois vinculava o exército à posse de terras, de forma semelhante ao que ocorria em Roma, e o trigo era distribuído aos mais pobres. Então, gente, eles utilizaram também a forma aí, né, de governamento, né, ou seja, do governo de Roma, para impedir essas desavenças internas, né, e promover também, né, a contribuição da defesa do império, né, ou seja, da região bizantina. E aí eles então utilizavam, né, a distribuição de terras, né, ou seja, dando posse de terras para os militares naquela época, né, e os militares que lutavam, eles conseguiam então ter um terreno em seu nome. E ali eles, né, se sentiam mais alegres e tranquilos de trabalhar, né, pois eles teriam essa terra que era do seu nome, né, e também contribuindo para a defesa do território, pois ele tendo terra naquele território, ele ia querer defender com garra, né, gente, e também dando, né, o trigo, né, que era distribuído aos mais pobres, aqueles que não tinham muitas condições na época, né, e aí os mais pobres eles recebiam trigos para não se revoltarem, né. Então o Império Bizantino teve 107 imperadores no decorrer de sua história, né, então foram 107 imperadores que comandaram o território bizantino, que promoveram, né, esse acréscimo, né, essas conquistas territoriais. Por isso vocês viram lá na imagem, né, grandes, inúmeros monumentos, né, de vitórias erguidos na imagem de abertura do capítulo. Se por um lado eles tinham poder absoluto e governavam um império enriquecido pelo comércio, por outro lado precisaram defender suas terras e sua capital do ataque dos povos que desejavam se apossar do poder e da riqueza de Constantinopla, né? Constantinopla, como eu falei para vocês, gente, Constantinopla estava localizado numa área estratégica, né? Numa área geográfica estratégica, pois ela recebia comercialização, né, do Oriente e comercialização do Ocidente, né? Então ali tudo passava-se por Constantinopla, né? Tudo era denominado, né? Todas as questões comerciais tinham que ser passadas por lá, né? Então ele era um império onde que ele estava sendo enriquecido e tinha então, né, o que? Olhos voltados para essa cidade, para esse território, né? Então os olhos eles estavam crescendo aí em razão da cidade de Constantinopla. Então os imperadores bizantinos eles começaram, né, a ter então algumas intervenções, algumas invasões. Então era preciso defender as suas terras, né, e principalmente a sua capital, né, que era Constantinopla, dos povos que desejavam se apossar dessa riqueza, né, que eles estavam promovendo, né, principalmente pela circulação do comércio. E aqui nós temos a interpretação de documentos, onde que vocês vão ler esse texto e responder essas duas questões A e B, tá bom, gente? Na página 19.
E aí, né, voltando para o texto, um dos imperadores mais conhecidos do Império Bizantino foi Justiniano, que governou do ano de 527 até 565. O governo desse imperador foi marcado pelo esforço de se unir sobre mesma legislação, língua, né, que era o grego, e a fé, que era o cristianismo na época, né, que eles eram cristãos. Todos os povos que habitavam o Império Bizantino, né? Então, aí o governo desse imperador foi marcado, né, pois ele queria continuar com a mesma legislação, né, que foi promovida desde a fundação do Império Bizantino, né, que era continuar com a legislação, né, da língua grega e a fé cristã, né, ou seja, o cristianismo, onde que todos os povos que habitavam o Império Bizantino ele tinha, né, que continuar dessa mesma forma, né, desde a sua fundação. E Justiniano se destacou ainda pelo desejo de restaurar o território do Império Romano. E aí ele começou a conquistar, né, gente, ele conquistou a parte ocidental, o ocidente, que estava sendo dominado pelos povos bárbaros, né? Então ele foi, né, interviu a parte do ocidente, né? Eles brigaram, né, guerrearam, e ali eles conseguiram, né, conquistar então a parte do ocidente também, né? Então olhe para vocês verem que o poder do Império Bizantino na época foi importante então para Roma, né? E olha também que ele estava resgatando, né, continuando com as culturas aí. E em seu governo, em decorrência das campanhas militares, a Grécia, a Ásia Menor, parte da Península Itálica, né, que foi reconquistada dos estrógodos, né, que foram os povos bárbaros que tomaram conta da parte da Península Itálica. O sul da Península Ibérica também, que estava nas mãos dos visigodos, né, que eram outros povos bárbaros que tinham tomado conta, né, conquistado o terreno, né, do Oriente, do Ocidente, desculpa, e parte do norte da África, né, conquistada pelos vândalos, e dos Balcãs, que passaram a fazer parte do Império Bizantino. Então, olha para vocês verem quantas terras, né, quantos terrenos, quantas conquistas territoriais foram feitas através de Justiniano, né, gente, dentre esse ano que foi falado, o ano de 527 até 565, né, pouco tempo ele conseguiu então a extensão territorial do Império Bizantino. E aqui então, como vocês podem ver nesse mapa, nós temos então a demonstração dessa extensão, né? Temos a demonstração dessas conquistas militares ocasionadas por Justiniano, né? Como vocês podem ver então, né? Temos as estradas dos Kanatos Turco, né? O Kanato Álvaro. E aí temos os impérios, onde que é o Império Romano do Oriente, né, que é esse aqui cercado de verde, né, claro. Olha para vocês verem, né, que tamanho de terras que foram conquistadas por Justiniano, né? Então Justiniano ele começou aí a estender seus terrenos, né? Em busca de novas conquistas, né, e de propagar também, né, continuar com a cultura da língua grega e continuar com, né, o cristianismo, né. Os gastos do imperador nas guerras de conquistas geraram descontentamento na população de Constantinopla, né, e lógico, né, gente, para conquistar é preciso gastar, né, que foi obrigada a pagar impostos mais elevados. E aí então a cidade começou a gerar uma revolta, né, que foi a manifestação da população conhecida como revolta, né, ou sedição de Nica,
né, que ocorreu em 532. Esse movimento iniciou-se no hipódromo durante as corridas de cavalos, com as torcidas divididas entre azuis, que apoiavam o governo, e os verdes, né, que eram os revoltosos, né, gritando vitória, Nike em grego, né? Então quer dizer Nike, né? Quer dizer vitória, né? Então eles gritavam Nike, Nike. Os verdes exigiam renúncia do imperador Justiniano, né? E após o fracasso da revolta de Nica, o imperador aumentou seus poderes políticos e passou a interferir cada vez mais nas questões religiosas, né? Então, após essa revolta, né, quando os revoltosos que estavam de verdes, eles não conseguiram, né, fazer com que o imperador se renunciasse, pois ele tinha poderes, né, principalmente poderes militares, e aí ele começou, né, a aumentar mais ainda o seu poder político, né, fazendo alianças com novos povos e aumentando mais ainda seus povos dentro do Senado. Aqui nós temos, né, uma foto da imperatriz, né, um quadro da imperatriz, né, Teodora, né, e aqui a sua corte, né, ou seja, seus seguidores, né, suas concubinas. E aí vocês podem ver que Teodora, mulher de origem humilde, tornou-se a imperatriz a se casar com Justiniano. Ela participou ativamente do governo do marido, chegou a integrar o conselho monárquico, então ela participou do conselho, né? Segundo seu biógrafo, o historiador Procópio, a imperatriz teve um papel decisivo na vitória de Justiniano diante da revolta de Nica. Então ela ajudou a conquista de Justiniano, né, para que ele não fosse, né, renunciado no poder. E Procópio afirma que Justiniano se separava para fugir quando sua esposa argumentou: se quiseres fugir, César, faço, né? Quanto a mim, ficarei e lutarei, pois a cor púrpura é mais digna de mortalhas. Diante da reação da esposa, Justiniano teria ficado e vencido a revolta, né? Olha para vocês verem então que pequenas palavras utilizadas aí pela imperatriz Teodora, né, fez com que eles fortalecessem. Então ela foi um papel importante, pois ela quis lutar, né? Ela quis permanecer aí, né, no seu território, né? Pois foi eles, né, que começaram a levar adiante. Era um imperador importante, né? Gerou várias conquistas aí para a civilização bizantina. E segundo o historiador Charles Giel, em sua obra Justiniano e a civilização bizantina durante o século VI, 3 fatores contribuíram para o rico comércio e desenvolvimento em Constantinopla. Primeiro, né, gente, a localização geográfica, como nós já falamos, né, era uma parte onde que ela recebia comercialização tanto do Império do Oriente quanto do Império do Ocidente, como está explicando. A existência de excelentes portos nas terras integrantes do Império. Então, né, os portos que eles vinham, né, nas terras onde que eles recebiam todos aqueles comerciantes, né, que vinham das terras de vários locais, né, e se instalavam ali em Constantinopla para fazer o comércio, e a poderosa marinha bizantina que controlava o mar Mediterrâneo, né? Então eles recebiam também mercadorias vindo do mar Mediterrâneo. Então foi esses 3 fatores, né, que fizeram com que o desenvolvimento, né, na civilização bizantina, né, começasse a se ganhar destaque, né, ou seja, a crescer mais e mais, né, e por isso elas eram vistas aí pelos outros povos como uma forma de querer conquistá-la, né,
Então eles sempre sofriam ataques. Além do comércio, merece destaque também a produção agrícola, né, realizada em grandes extensões de terras da aristocracia bizantina. Os principais produtos eram azeitonas, vinhos e cereais. Estes produtos eram comercializados com o Ocidente, onde períodos de fome eram frequentes. As minas de ouro garantiam condições de troca com a África e o Oriente, do qual se originava o marfim e especiarias de pedras preciosas, né, gente? Então, eles tinham nessas bases, campanha de base de trocas de produtos, né? E ali eles começavam a produzir, né, bastantes artefatos, né, e produzir também bastantes áreas, né, de plantações, né, e ali eles tinham esses destaques, né, pois as suas terras eram grandes, né, extensões de terra era grande. E aqui nós temos uma pequena, um pequeno quadro, né, mostrando então os trabalhadores da vinha, né? Esse quadro então tem um título Os Trabalhadores da Vinha e essa ilustração consta em um evangelho bizantino datado no século 11, baseada em uma parábola bíblica. A ilustração mostra na parte inferior os agricultores trabalhando e na parte superior recebendo-se o pagamento, né? Na imagem pode perceber que o trabalho agrícola por volta do ano 1000 era feito tendo a enxada como principal ferramenta, né? Então os manuseios, né, eram manuais, né? Então eles tinham enxadas para trabalhar nesses locais e depois que trabalhavam eles recebiam seu pagamento, né? Então era dessa forma que o imperador, né, bizantino ele tinha aí como base, né, para impedir aí, né, que grandes revoltas, ou seja, aquelas pessoas que não tinham condições, né, de estar se revoltando contra o imperador. E aí que eles faziam, né? Promoviam esses trabalhos manuais onde que as pessoas vinham, trabalhavam e depois recebiam seus pagamentos quando terminavam de trabalhar aí nas suas lavouras, né? E principalmente nas vinhas aí. E temos aqui também a interpretação de documentos na página 21, onde que vocês vão aí, né, ler e responder no caderno de vocês, ler esse pequeno trecho e responder no caderno aí essa questão, apenas uma questão. E por fim, gente, nós temos aqui a cultura e a sociedade bizantina, né? Então, o Império Romano do Oriente tinha uma população bastante heterogênea. Quando falamos de heterogênea, é que ela era diversificada, né? Existiam vários povos que compunham aí a sociedade bizantina. E aí nós temos, né, ela era formada por latinos, gregos, eslavos, germanos, semistas, turcos, russos, normandos, egípcios e entre outros povos, né, que eram devidos aí à interação, né, ou seja, a interação de um com o outro e aí ia formando outras culturas, né, outros povos diferenciados. E essa grande quantidade de povos gerou uma cultura muito rica, né, para a sociedade bizantina, onde que eles começaram a ter características, né, diversificadas, misturadas. E aí vamos ter características orientais e ocidentais sendo então entrelaçadas. E aí Constantinopla era importante entreposto comercial e para ela se dirigiam indivíduos de diversos lugares, né? Então ela era importante demais aí, gente. O que fazia da cidade um centro cosmopolita, tá bom? E aí eu quero que vocês
também faz essa atividade de troca de ideias, né, interpretando documentos. Temos a atividade de troca de ideias e temos também a atividade interpretando documentos na página 22, letras A e B, né? Aqui nós temos então o significado das palavras de entreposto, né, que era o centro de comércio internacional, né, então Constantinopla virou um centro de comércio internacional, onde que os povos vinham de várias regiões e se instalavam lá e comercializavam seus produtos. E cosmopolita, né, apresenta características comuns de várias partes do mundo que sofrem influências de estrangeiros, né? Então a cultura ela começou a ser diversificada, né? Começou a ser como cosmopolita, né? Aí na região, tá bom? Do Império Bizantino. E temos a arquitetura e a arte do Império Bizantino. Essa arquitetura, né, ela vem desde a construção da cidade de Constantinopla, né, onde que se tornou sede de muitas igrejas, né? Então a arquitetura, como vocês viram desde a imagem, né, na abertura do capítulo, como eu falei para vocês, eram construídas, né, inúmeras igrejas, pois Constantinopla, né, ou seja, o Império Bizantino, ele foi concebido, né, para ser uma cidade cristã, né? Então eles tinham muito a devoção, né, da fé cristã, ou seja, eles praticavam muito cristianismo, né? Eles eram monoteístas, né? Aqueles que acreditavam em apenas um Deus, né? O cristianismo que foi criado por Jesus, né? E Jesus ele veio trazendo aí, né, grandes parábolas aí ensinando os povos, né, que Jesus falou que Deus ele vinha, né, para os mais pobres, e aí a sociedade começou a seguir esses ensinamentos. E durante o governo de Justiniano, né, principalmente após a revolta de Nica, né, que foram os revoltosos, pois eles estavam pagando impostos, né, muitos impostos e caros, por sinal, devido a grandes conquistas, né, quando a cidade sofreu com inúmeros incêndios, as obras tomaram a cidade, ou seja, né, após a revolta, quando a cidade ela foi, né, incendiada pelos revoltosos, né, alguns prédios foram perdidos, ele começou então a tomar a obra, né, a arquitetura da cidade bizantina, onde que ele começou a construir inúmeras igrejas, né, ou seja, inúmeros templos aí para adoração. A cidade a técnica, né, de produção de tijolos e argamassa se manteve preservadas em Bizâncio e nas imponentes construções como a igreja de Santa Sofia, que foi reconstruída em 532, né? E aqui ao lado nós podemos ver então o interior dessas igrejas, como que era, né, gente? Aí por dentro dessa igreja, né? Olha para vocês verem quantos detalhes, né? Quantas esculturas vocês podem ver aí, quantos desenhos, né? Que eles fizeram. Tinha a intenção então de trazer, né? Aquele sentimento de religiosidade para as pessoas quando adentrasse dentro dos templos. E aqui nós temos a arquitetura por fora, né? Olha para vocês verem, é como se fosse um castelo essas igrejas, né? Pois a devoção deles era, né, enorme aí em questão, né, da adoração a Deus, né? E aí vem a legenda da foto explicando que entre inúmeras igrejas cristãs de Constantinopla estava Santa Sofia, ou Ágia Sofia, né? Ou divina sabedoria, né, como eles chamavam naquela época. Em seu exterior é perceptível a pesada construção com uma cúpula de mais de 30 metros de altura, e em seu interior buscava transmitir a ideia de iluminação divina, né,
Então, trazer aquela paz divina quando aqueles que entrassem dentro dela e começassem a adorar. Séculos antes, os romanos haviam inventado a argamassa, que usavam pura ou misturada a tijolos e pedras para construir edifícios, aquedutos, monumentos e estradas. No Ocidente, esse conhecimento se perdera, tal como o grego antigo. A técnica de fabricação de tijolos desapareceu por quase 1000 anos, né, gente? Então, olha para vocês verem que enquanto, né, no Oriente o Império Bizantino estava ainda, né, propagando essa técnica de construção de tijolos, de argamassa, né, no Ocidente, devido, né, às conquistas de povos bárbaros naquele território, né, ou seja, enfraquecido, né, eles começaram a perder o grego antigo e ainda as técnicas de fabricação de tijolos, né? E entre as construções que sobreviveram no nosso tempo, né, chegando nos nossos tempos atuais, embora, né, menos conservados, pois, né, foram aí, né, se deteriorando há muitos anos, né, destacam-se então os muros, as cisternas e os aquedutos, né, que são aqueles que nós vimos na apostila anterior, né, aqueles monumentos importantes aí que duraram, né, devido a essa construção utilizando a argamassa, né, e esses tijolos fabricados com técnicas, né, gregas. Em melhor situação estão os templos religiosos, que eles estão até hoje, né, erguidos aí e que são elementos básicos dessa arquitetura, que foram os planos centralizados, né? Ou seja, a influência das basílicas gregas, né? Aquelas enormes igrejas, as cúpulas e as múltiplas abóbadas, né, em formato arredondado, que são essas abóbadas aqui em cima, né, como vocês podem ver, que são essas formas aqui arredondadas, ó, e permaneceram até hoje aqui, né? E quanto maiores foram as abóbadas, né, maiores eles tinham, né, questões aí de adoração, né? Ou seja, a igreja ela era uma parte intensa aí, né, do intensa de adoração divina. E aqui, gente, nós temos outra atividade, né, interpretando documentos, na página 23, tá bom? Depois aí do tema arquitetura e arte. E aí vocês vão fazer também as letrinhas A, B e C, tá ok? Observando material de apoio sobre difusão da produção artística bizantina. Então faça essas atividades, tá bom? Fica aí essa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima!